Vamos direto ao assunto. Atenção comigo aqui, novidades sobre o caso Prior. Olha, a nossa equipe conversou com as advogadas do ex-BBB. Também conversamos com a advogada das mulheres, que são as pessoas que se dizem vítimas do Felipe Prior. E a gente também teve acesso à documentação que a defesa delas apresentou à justiça. Fabiola vai contar pra gente o que é que tem nesse material. Olha só, a advogada Maíra Pinheiro contou para nossa equipe aqui de reportagem que o caso só veio à tona por causa de uma publicação feita numa rede social que Felipe Prior era conhecido na faculdade por sempre abordar mulheres alcoolizadas. Ela também afirmou para nossa repórter que o ex-participante do Big Brother Brasil costumava atrair as mulheres para sua barraca durante os jogos, oferecendo doces. Ah, tem chocolate ali na minha barraca. Porque durante os jogos eles ficam em barraca. Uhum. Porque de madrugada, durante as festas, não havia comida para vender. Aí ele se aproveitaria dessa situação. Ó, isso tudo que a gente está acompanhando. Quem falou isso para você, Fabiola, foi a advogada. O caso, ele é bastante sério. Por enquanto, é uma denúncia. É importante dizer que nosso programa o Balanço Geral teve acesso a toda essa documentação que foi usada na denúncia pela defesa das três mulheres. São três mulheres que se dizem vítimas do Felipe. São laudos médicos, são mensagens que teriam sido trocadas com o Prior, depoimentos de colegas de faculdade, relatos de testemunhas. A gente conversou com uma das advogadas, você vai ver todos os detalhes agora aqui com a gente. Veja. Esta é a advogada das três mulheres que se dizem vítimas de Felipe Prior. As mulheres não querem ser identificadas. As denúncias são graves. Os crimes de estupro e tentativa de estupro que Prior é acusado de cometer teriam acontecido entre os anos de 2014 e 2018, em edições diferentes dos Jogos Universitários de Estudantes de Arquitetura, os chamados Interfal. As jovens não se conheciam, só agora descobriram que tinham histórias em comum. Na época, não registraram boletim de ocorrência. Segundo a advogada, elas estavam muito traumatizadas. O que as evidências científicas sobre esse tipo de crime indicam é que a maioria das vítimas, imediatamente após os fatos, acaba sentindo muito medo e muita vergonha. E essas evidências indicam também que o estupro é um crime de muita subnotificação. A advogada Maíra Pinheiro afirma que o caso só veio à tona por conta desta publicação, feita numa rede social. No post, uma ex-colega que reconheceu Prior na televisão diz: "Conheço esse Felipe da faculdade. Ele está banido de todas as festas e eventos por assediar todas as meninas. Já vi menina caindo de bêbada e ele em cima tentando levar para casa." Quando leu essa mensagem, uma das supostas vítimas entrou em contato e acabou descobrindo outra jovem que também teria vivido situação semelhante. Duas das vítimas entraram em contato com a autora da postagem e falaram que elas tinham sido vítimas de atos praticados por ele. E a autora da postagem colocou as duas em contato. A advogada conta que a primeira vítima foi violentada em 2014, quando voltava para casa, de carona com o Prior. Ela ficou ferida e teve que ir ao hospital. No prontuário médico, o que seria a comprovação da lesão: laceração grau 1. Na denúncia, ainda há mensagens atribuídas a ele, que no dia seguinte se disse preocupado com os ferimentos dela. Em 2016, uma tentativa de estupro teria acontecido durante uma festa dos Jogos da faculdade, dentro de uma barraca de camping. Ele abordou a vítima numa festa. Ela já estava consideravelmente alcoolizada. Ele insistiu bastante para que ela fosse até a barraca dele. E lá eles iniciaram uma interação que inicialmente foi consensual,
só que ela já colocou que ela não queria ter relações sexuais sem preservativo, e ele tentou iniciar as relações sexuais mesmo assim, e ela só conseguiu se desvencilhar porque ela usou as pernas e os braços para empurrar ele. O mais recente dos crimes, segundo a advogada, tem características semelhantes. Também teria acontecido dentro de uma barraca de camping durante os Jogos Universitários. Mas uma diferença importante. Existem testemunhas, pessoas que afirmam ter ouvido o que aconteceu. Então, elas tinham identificado que ele estava naquela barraca, porque era uma barraca que chamava atenção, que era grande. E no dia seguinte, e elas ouviram os gritos. Essas duas testemunhas, nós ouvimos as duas. E as duas relataram que ouviram uma voz feminina falando para, tá me machucando, e chorando. E elas relataram que no dia seguinte elas conversaram com a vítima e confirmaram que aquelas falas eram dela. A denúncia elaborada pelas representantes das mulheres traz os relatos de 11 pessoas. Muitas mulheres que falam sobre o comportamento de Prior na época da faculdade. Todas elas falam no mesmo tom. Era notório para todos que Felipe corriqueiramente abordava mulheres de maneira abusiva e insistente e que ele tinha uma certa predileção por mulheres que já estavam alcoolizadas. Felipe era atleta e por isso tinha uma certa visibilidade na faculdade, o que acabava facilitando a tolerância e, de certa forma, legitimando seu comportamento predatório. Segundo os depoimentos, a organização dos Jogos Universitários tomou conhecimento sobre o comportamento do ex-BBB. Os membros da comissão organizadora já estavam habituados a acionar os representantes da universidade em situações em que Felipe causava. E Felipe foi banido do evento, proibido de participar dos jogos, das festas ou de qualquer outra atividade relacionada à Interfal. Depois que o caso foi divulgado pela imprensa, a comissão organizadora emitiu esta nota, que confirma a expulsão do então estudante de arquitetura. Esse caso foi reportado como o mais grave dentre diversos que haviam sido reportados durante aquela edição. Então, havia também queixas de assédio e de abordagens insistentes. O suspeito teria revelado a uma colega como fazia para atrair as vítimas. Felipe começou a contar que tinha uma tática para levar mulheres à sua barraca. Para isso, ele dizia às mulheres que tinha chocolates no interior da barraca, pois no meio da festa era comum que as pessoas ficassem com fome. Felipe disse ainda que, uma vez na barraca, ele impedia as mulheres de saírem. Felipe narrou essa situação dando risada. A identidade das 3 jovens é mantida no maior sigilo. Ninguém sabe o nome delas, a idade delas e nem mesmo se elas moram aqui na capital. Mesmo assim, uma das vítimas foi abordada nas redes sociais, com frases ofensivas e também com um tom ameaçador. Já temendo uma situação como essa, a advogada chegou a pedir uma medida protetiva para as vítimas. Pedido que foi negado pela Justiça. Doutora, com qual argumento o pedido foi negado? O que essa decisão estabelece é que a própria juíza não ia determinar a instauração de inquérito e que ela não ia dar as medidas cautelares que a gente pediu. Então, ela negou que ele seja proibido de entrar em contato com as vítimas, inclusive através de terceiros. Em um vídeo publicado numa rede social, Felipe Prior nega todos os crimes e ainda levanta suspeitas sobre o fato de a denúncia ter sido feita anos depois do suposto crime, só quando ele ficou famoso. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. A advogada dele se manifestou também por meio de um vídeo. Ela disse que Prior não responde a qualquer processo. Foi requerida a abertura de um processo que foi corretamente indeferido e extinto pela Justiça de São Paulo no dia 2 de abril. A acusação somente apareceu quando Felipe adquiriu notoriedade nacional. Mas o Ministério Público de São Paulo informou que pediu a instauração de um inquérito policial para a apuração desse caso, que está sob segredo de justiça. Apesar da juíza ter extinto a notícia crime, com base no amplo
extremamente aprofundado o processo de investigação defensiva que nós fizemos, o Ministério Público pediu a instauração de um inquérito. Então, entendeu que ali tem elementos suficientes para justificar uma investigação. A advogada das mulheres revela que, além das 3, outras jovens também dizem ter sido vítimas de Prior. Nós já tivemos notícia de outros casos. Eu não tenho como falar para você, eu já ouvi diretamente outras vítimas, isso ainda não aconteceu. Mas eu já tive notícia de outros casos, sim. Bom, é importante assim, não fazer nenhum tipo de pré-julgamento, né? São casos em que a justiça isoladamente vai avaliar um a um, denúncia a denúncia, para que daí sim tenha-se um posicionamento. Mas o Ministério Público pediu que o Felipe Prior seja investigado. Sim, vamos ver o que vai dar aí dessas investigações, né?